Evangelho de Marcos, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 10. Nós estamos andando no Evangelho de Marcos, que tem sido a nossa caminhada, né? A cada capítulo é um aprendizado, é uma leitura atenta que a gente tem para fazer a respeito daquilo que Jesus diz, bem como a respeito daquilo que Jesus faz. E no Evangelho de Marcos, no capítulo 8, do versículo 1 a 10, nós temos aqui um registro de um milagre da multiplicação de pães e peixes. Mais uma vez, Jesus pratica o milagre dos pães e dos peixes. Parece que esses que recebem o pão e o peixe, eles não são judeus, porque quando você observa Marcos capítulo 7, 31, anterior a estes, Marcos nos diz que ele foi para Decápolis. Decápolis, uma região onde se encontram 10 cidades, não havia judeus, eram gentios. Então Jesus vai para essa região com os discípulos e aqueles que se sentam para ouvi-lo não são judeus. Diferente daquele registrado em Marcos, capítulo 6, do 30 ao 44, que é um texto que todos os evangelhos registram, né? A primeira multiplicação do capítulo 6 de Marcos, você também tem em Mateus, você tem em Lucas e você tem em João. Mas esse aqui, esse segundo, apenas Mateus e Marcos que registram. Então, isso dá a entender que nós estamos falando de um milagre diferente. Não nos parece ser um milagre o mesmo, né? De acordo com o versículo 10 desse trecho, Jesus ele estava no lado leste do lago e diz Mateus que Jesus foi para Magdala logo depois. O nome da cidade não é necessariamente essa, mas em Marcos, mas em Mateus nos diz que é Magdala, para onde ele vai. Isso também dá a impressão clara de que nós estamos tratando de eventos e milagres diferentes. O que é curioso é que muda também as unidades, né? Aqui são 7 pães, antes eram 5 pães e 2 peixes. Aqui agora Jesus pergunta aos discípulos: quantos pães vocês têm? Jesus olha para aquela multidão e sente pena, gentios, manda-os sentar e mais uma vez ele pergunta aos discípulos: quantos pães nós temos? É uma perguntinha que fica marcada, né? Os discípulos a pronto modo falam: Senhor, nós temos 7 pães. E ele manda distribuir e multiplica esses 7 pães num número assustador. E também alguns peixinhos, que o texto de Marcos fala que ele não dá o número, mas dá a impressão de ser alguns peixinhos. Bom, sobraram 7 cestos cheios. De novo, uma média de 4.000 pessoas alimentadas. E outra vez, sem contar os mais idosos, as mulheres e as crianças, né? Aqui nós podemos destacar o fato dos não-judeus serem os que vão se alimentar de um milagre da parte de Jesus. O reino sendo
sinalizado. Não judeus para os quais Jesus dedica o seu tempo, para os quais ele diz: sentem-se, estou vendo que vocês estão com fome, vocês estão andando comigo há 3 dias. E eu fico imaginando Jesus olhando para os discípulos e falando: gente, eles estão andando conosco já faz 3 dias. E eu tenho visto que ninguém trouxe marmita, lanche, lancheira. Está todo mundo sem comer. Ah, Senhor, são gentios. E aqui Jesus ele oferece o pão, e muito mais do que o pão, porque você pode até pensar: bom, Jesus é um assistencialista. Ele olha a fome, dá a comida e tchau. Pronto, fez a parte dele. Mas aqui não é uma questão apenas do pão. É a questão do acesso. Isso me fez lembrar a mulher sírio-fenícia, que não era judia, não era da casa de Israel, mas teve acesso, se submetendo, lembrem bem, né? Se submetendo às migalhas dos cachorrinhos que caíam ao chão. E que ela dizia: ok, eu aceito essa minha posição. O acesso, porque esse Jesus, ele foi prometido à casa de Israel, de acordo com os profetas. Ele não tinha nenhuma obrigação moral, espiritual, social, de sentar com gentios e dar comida para eles. Roma que se vire. Eu não sou restaurante, eu não sou assistencialista, eu não vou na base das ideologias assistenciais. Mas eu sei que o ser humano sente fome. Sim, claro. E eu estou percebendo isso. 3 dias comigo, eu não vou mandá-los embora. Quantos pães nós temos? 7, Senhor. Ok, mande-os sentar. E temos alguns peixinhos. Ótimo. Já aumenta a soma. Deus em Cristo diante daqueles que não são de Israel. Até onde Jesus vai? Até com quem ele se compromete? Até onde Jesus vai observar e olhar a decadência da humanidade, os profundos porões da humanidade? Até onde Jesus vai? Pois é, Jesus vai além de Israel. Jesus vai além dos judeus. Ele dá o pão, bem como também ele oferece não só o pão, mas o seu senhorio, pão da vida. E não adianta a gente fugir disso, porque João capítulo 6 nos oferece exatamente essa proposta. O evangelista João vai nos mostrar que, ao contrário do que acontece aqui, ele vem agora dizer que ele é o pão da vida. Pão esse que não permitiria com que ninguém sentisse fome. E aí você achou as pessoas que só estavam atrás do pão e foram embora. E os que queriam de fato ter acesso a ele, ficaram. Aqui em Marcos, a impressão que se dá é que, bom, não há muitas diferenças com a primeira multiplicação, exceto o número de pães e peixes, número de pessoas. Na primeira eram 5.000, agora são 4, ok. Mas ele estava numa região onde não tinha judeus. Opa, então houve uma diferença ainda maior. Para os gentios que não têm referência de Moisés, não têm referência de deserto, quando lá o povo estava,
Para os gentios, para esses gentios, esse Jesus, ele é paternal. Ele é além daquilo que se possa imaginar, porque César e Roma não dão pão. E nunca vão dar. Eles fingem que dão, mas não dão. E outra também é que eles fazem você sempre carecer, para que você possa novamente ir lá pedir. Jesus, ele não nega resolver a carência, mas ele oferece algo muito maior do que o pão, que é o acesso. Os gentios tiveram a livre e clara observação de que eles estavam diante de um grande acesso. 3 dias andando com o Senhor. E ele deu comida. E ele se compadeceu. Um judeu não se viria obrigado a ajudá-los, mas o Senhor aqui nos ensina, com base inclusive no samaritano, na parábola de Lucas capítulo 10, que o favor, ele não possui braços curtos, mas que o favor possui braços longos e os seus olhos estão sempre fechados. Para quem? Por quê? Essa história de que tem que dar a varinha para poder aprender a pescar, ele não vai pescar sem primeiro ele comer. E ao mesmo tempo, é um prazer matar a fome. Para Jesus, é um prazer dar acessibilidade, dar acesso àqueles que não tinham acesso a ele. Pessoas improváveis, que não faziam parte de promessas proféticas do Antigo Testamento, mas que aqui se tornaram convidados, roubaram, no bom sentido, a atenção de Jesus. Senhor e os judeus, Jesus me alcançou você, espero. Se ele não te alcançou ainda, continue seguindo-o, não só pelo pão, mas siga-o pelo seu acesso. Jesus me alcançou como gentil, ele me viu com fome e ele me sustentou. Hoje eu não vivo sem esse pão. E o que eu sou? Eu sou um gentil, para quem ele olhou, para quem ele me deu de comer, de um pão que nunca mais faltou, porque o outro pão, esse a cada dia ele nos dá, não sei como, nem sei de que jeito, mas ele dá. Eles estavam com fome 3 dias e depois Jesus deu. Sentir fome durante um dia, biblicamente falando, não é um crime, porque aconteceu de eles estarem 3 dias. Por que Jesus não deu comida para eles desde o primeiro dia? No fundo, eles estavam com fome, mas eles não ficaram sem comer. Mas muito mais do que comer, eles tiveram acesso a Deus. Nem só de pão viverá o homem. No fim, ele mandou o povo embora. Versículo 10. Marcos 8. Mas muitos o seguiram, porque o pão era o mínimo que ele podia dar. Muita gente seguiu Jesus não pensando no pão, outros sim, mas João capítulo 6, muita gente saiu fora. E os que ficam e que verdadeiramente querem estar com ele, sabem que o pão é o mínimo. Ah, mas sem o pão a gente não vive. Pois é,
Desde quando Jesus nos mataria de fome? Ou a gente confia num Jesus que nunca mata ninguém de fome, ou a gente não confia. Quem nos mata de fome é César. Quem nos mata de fome são os mentirosos. Quem nos dá comida é aquele que não promete, mas dá. E muito mais do que nos dá comida, ele se oferece, matando uma fome que só a eternidade pode responder o quanto ela é importante. Que Deus nos abençoe. Um abraço para você.